Minha rapaziada, aqui é o Davi. Hoje eu vou fazer um vídeo super diferente do que eu faço aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo de um bot friend. Pra quem acompanha Bowers, sabe o que é os bot friends. Eles estão sofrendo com uma IA chamada Blackbot, que ela quer digitalizar a humanidade e tem 10 estrelas, muito mais poderoso que qualquer outro bot friend. E hoje eu vou fazer um vídeo igual o Sanega fez, só que não vai ser igual. E eu não vou... E eu vou criar o meu próprio bot e no final eu falo as estrelas e eu vou fazer tudo aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer será o animal. O animal eu já tinha decidido. Antes de eu gravar esse vídeo, tentei gravar só que não deu errado, que eu me descuidei e fiz uma coisa que parou o vídeo sem querer. Mas eu já vou falar o animal. O animal será um pitbull. Vocês sabem o que é um pitbull, né? Não é um cachorro. Nem vem falar com cachorro. Não é um cachorro. Não é um cachorro. O Red já é um cachorro. Não vale cachorro. E pitbull, eu sei que pode significar um tipo de cachorro. Mas não é um cachorro. Podemos dizer que é um tipo de cachorro. Mas não é um cachorro. Só é um tipo de cachorro, mas não é um cachorro. Se é um tipo, não é um cachorro. Só é um tipo. Então, não é um cachorro. Então, eu vou escolher um pitbull. E a cor dele, eu já decidi também. Vai ser roxo e marrom. Eu sei que pode ficar feio, mas a importância não é bonito. Não é tem que ficar bonito. Tem que ser forte. E a gente tem que fazer esse bot pra acabar com o Black. Eu sei que ele não existe, porque eu só tô falando se existisse e dando uma ideia pros Bowers, se eles verem esse vídeo, no caso. Avisem pra eles ver esse vídeo aqui. E falar pra eles. Caso vocês não conhecem Bowers, vão lá assistir, se inscreve no canal deles também. Que eu já sou inscrito. Tamo junto. E também, agora eu já fiz a personalidade, mas a partir da personalidade eu não fiz mais coisas. A personalidade vai ser tipo assim. E eu vou ter que fazer história também. A personalidade vai ser, na maioria das vezes, vai ser raivosa. Mas ela fica feliz poucas vezes, mas é feliz. Mas ela não é igual o Black, que sempre fica furioso. Não, ela tem motivos pra ficar furiosa. E um pitbull é bem furioso. E se irritar ele, ele fica tão furioso que fica louco. Mas ele é um bot muito poderoso. Depois eu tenho que fazer as habilidades, que eu não fiz. E também, na maioria das vezes, ele fica triste. Se acontecer algo triste. Porque ele tem os seus motivos. Porque tipo assim, ele não é igual os outros bot friends que ficam com raiva fácil. Porque eles não têm um motivo pra ficar furioso e tal. E ele vai ser do bem, antes que vocês perguntam. Ele não vai querer digitalizar a humanidade. Ele vai ser do bem. Porque a gente tem que fazer um bot pra acabar com o Black e acabar com toda essa loucura. Eu não vou criar ele, eu já falei. Não vou criar. Só vou dar uma ideia de como poderia ser. E na minha opinião. E esse bot, eu já falei o animal, né? Esse bot, ele vai ser... Depois eu faço a história. Olha, eu já vou ir pra agora. O que eu posso fazer? Eu vou fazer as habilidades. As habilidades serão... As habilidades dele vão ser... Ele vai ser super bom em hackear coisas. O hackeamento dele é muito poderoso. Ele tem um escudo supersônico para caso alguém tentar hackear ele. Ele consegue se recarregar muito rápido. E ele tem capangas para ajudar ele. Eu sei que capangas não é uma habilidade, mas tá bom, vale. E ele ainda tem poder de hipnotizar a cabeça. Ele tem poder
de vencer. Tipo, se alguém tentar discutir contra ele pra tentar pegar o controle de alguma coisa, ele vence fácil, porque ele é super bom em hackear. Ele é muito forte, muito poderoso. Ele vai ter poderes de... deixa eu pensar. Ele tem um poder de hipnotizar essa pessoa com seus olhos e tocar uma música que deixa um bot friend muito bugado e deixar ele ferido com essa música, porque essa música infecta muito o sistema. E ele consegue infectar o sistema e deixar ele fraco quando ele quiser. E ele pode entrar no seu sistema e daí tirar todo o seu carregamento e ele pode até explodir o que ele quiser. Não só uma casa por causa de um dispositivo eletrônico. Não, ele explode o que ele quiser, mesmo não sendo dispositivo eletrônico. Eu sei que já tá muito apelão, mas é pra acabar com o Black. Black é muito apelão. E ele ainda vai ser um bot com... Mas eu ainda tenho que fazer uma coisa que o Sanega não fez, que ele se esqueceu. Todo bot tem algum item, né? Não tem? Todo bot tem algum item. Eu não sei qual que é o item do Black, nem me lembro se ele tem. Mas todo bot tem um item, não tem? Tem o item do Blue, o item do Pink, o item do Purple, o item da Purple, o item do Red e o item do Yellow. Tem de todos. Só não viu o do Black, mas provavelmente ele pode ter. E eu vou fazer o item também, mas eu não vou fazer agora, porque eu tô fazendo agora o das habilidades. E ele também tem um super. Ele tem 3 evoluções. E da terceira ele é muito poderoso. Ele pode fazer ele pode até fazer uma pessoa desmaiar só de olhar para ele. E também pode deixar um bot friend sem bateria com o hack dele. E cara, ele é muito forte. E eu vou falar o tempo que ele tem pra ficar ainda sem se carregar, sem ficando sem precisar carregar. O tempo dele é de 5 horas. Ele tem 5 horas pra ficar acordado e não é igual dos outros bot friends. E ele tem muita energia e muita coisa boa. E ele consegue hipnotizar uma pessoa e transformar no que ele quiser, igual a Purple. Vocês sabem que eu tô fazendo muito apelão, mas o Black é apelão, vocês querem o quê? E ele também... Não, acho que eu já fiz habilidade demais. Já tá muito apelão. Eu acho que já venci do Black fácil. E agora eu vou partir pra... deixa eu pensar. Pro objeto dele. O objeto dele e o poder que eu vou dar. O objeto dele será uma o objeto dele será uma eu tenho que combinar com o poder principal dele. O poder principal dele é hipnotizar. Então ele vai... O poder principal dele é hipnotizar. Mas ele tem vários poderes além disso. Só que o poder principal dele é hipnotizar. E o poder de hipnotizar dele tem um negocinho que é um relógio assim. E coisas pra hipnotizar malucas. Coisas pra hipnose assim. E ainda, esse poder... Ele tem ainda uma música igual os palhaços da Dark Web tem. Que é ele tem um poder de ficar tipo assim, ó, de hipnotizar e transformar no que quiser também.
com a música. E eu já fiz aí. Eu sei que eu tô fazendo muito apelão, mas é pra acabar com o Black. Você quer o quê? O Black também tem capangas. Todos os bots têm capanga, na verdade. O Yellow tem, né? Nem sei se é capanga dele ou se é o capanga do Black que foi pro capanga do Yellow. Tá, mas o assunto não é sobre isso. Agora, eu vou fazer... O que é mesmo pra fazer agora? Tem que fazer o corpo físico. Como será o corpo físico? E as habilidades do corpo físico. Porque ele vai ter habilidades no corpo físico. O corpo físico dele vai ser bem duro pra caso tu tentar, tipo, rasgar assim. Vai ser bem difícil de se rasgar. Não importa a força que tu tente, não vai rasgar. Como se fosse... Sei lá, esqueci o nome. Mas é bem resistente. É a prova da água. É a prova de lava. É a prova de uma altura. É a prova de qualquer coisa que um ser humano tente usar. E é resistente ao fogo, porque o corpo do Blue queimou por causa do fogo. Mas todo mundo sabe que também para que dar resistência pro corpo, já que o corpo não adianta. O que importa é o ser digital. E também o corpo e também ele vai ter é isso que eu falei pra vocês. E ele ainda vai ter ele vai ter uma habilidade que eu não falei. Uma habilidade que um capanga faz pra ele. Ele tem um chip que hackeia qualquer coisa. Que se colocar em algum CD, hackeia qualquer coisa. Deixa super travado e hackeado. Não importa se seja bot friend, é qualquer coisa. Porque o hacker dele é muito forte. E agora eu vou fazer a forma do CD. A forma do CD vai ser a cabeça dele. Só que quando ativar ele, vai ter todo o corpo dele. Porque ele vai ser igual ao Red, só que é um pitbull. Nem vem falar que é igual um cachorro. E ele ainda pode... Pensa. Deixa pra que fazer a forma de CD? Deixa isso. Agora eu vou fazer as estrelas dele. E depois das estrelas eu faço a história. A história dele. E eu vou falar. E ele veio antes de qualquer outro bot friend. Ele veio antes do Black, antes do Blue, antes de qualquer outro. Porque ele... Na verdade, ele veio depois do Black. Depois que o Black foi criado. Mas depois eu explico tudo, tá? Ele vai ter 60 estrelas. Também ele tem que ser muito forte. Pra deixar mais leve, ele vai ter 50 estrelas. E ele é tão poderoso que quando ele ser ativado, o computador pode explodir quando ele ser ativado. Só que, antes de ativar ele, vem um chip junto na caixa dele, que é muito difícil de se achar. Tem um chip para não explodir, para aguentar o poder dele, para deixar o computador super poderoso, para o computador não explodir e ativar ele. Então, porque o computador não aguenta tanto poder que ele tem e pode explodir. Então, ele vai ter 50 estrelas. E agora a história dele. A história dele começou tudo lá com o Dr. Vex. O Dr. Vex sempre sonhava em criar os Bot Friends. Só que aí, eu nem sei se é assim a história, mas eu vou criar a minha. Ele sempre
sonhava em criar robôs tecnológicos e ganhar muito dinheiro com isso. Que controlava sua casa, e seu irmão tinha um pensamento diferente de criar o Black Bot, uma IA do mal, para melhorar a humanidade. E ele enxergava outra coisa do seu irmão. E daí, ele criou o Black Bot. Só que como o Dr. Vex sabia que quando ele criasse o Blue, ele queria que tivesse 6 estrelas. Mas, antes dele criar o Blue, ele criou... Eu tenho que fazer um nome, mas ele criou o meu... Ele criou... Tá, vou fazer o nome agora, pra falar. E o nome dele vai ser... O nome dele será... Peraí, eu vou... Galera, só vem na minha cabeça TacBot. 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 Se alguém estiver vendo esse vídeo, pensa no nome. Eu só pensei em TacBot. Daí ele criou o... Peraí, eu vou pensar... Eu pensei em outro. Eu pensei em TapeBot. TapeBot. Eu não sei se é uma cor, mas eu vou escolher TapeBot. E daí o Dr. Vex criou... Vou voltar pra história, tá? Ele criou o TapeBot. TapeBot. E ele queria fazer ele muito poderoso, com 50 estrelas. E quando ele foi criado, o lugar que ele... Quando ele criou, todos os produtos foram explodidos, o que ele usou. Pegou fogo, de tão poderoso que ele era. E o olhar dele era laranja. E o Dr. Vex, depois dele, escondeu ele no local, porque ele era muito poderoso para ficar solto por aí. E daí, ele começou a criar os outros Bot Friends. Só que enquanto rolava toda a história dos Bot Friends, ele ficava trancado em um local lá embaixo da Terra. Quase no centro da Terra, que é muito longe. Na verdade, no centro da Terra eu exagerei. Mas ele ficava enterrado em um local que tinha um X e era bem longe de uma cidade, era numa floresta, e é bem difícil. Quando você encontrar ele, é bem difícil de você voltar para casa, que é muito longe. E onde ele fica, tem muitos predadores e tem muitas armadilhas para não pegar ele, porque ele é tipo um tesouro muito valioso. E ele é muito poderoso. Então o Dr. Vex não quer que ache ele. Não é porque ele é do mal, só que ele escondeu ele num local porque ele era muito forte para a humanidade ter ele. Então ele escondeu. E porque ele não era tão importante aquilo. Porque aquilo só era preciso para se algum bot saísse do controle. E daí ficava rolando toda a história, blá blá blá. E... Tá, galera, esse foi o vídeo. Foi assim que eu criei meu bot friend. Não sei se vocês gostaram, mas foi assim que eu criei meu bot friend. Tchau, até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau.